Seja bem-vindo, hoje é segunda-feira da Semana Santa. Nós iniciamos hoje a Semana Maior, este grande tempo litúrgico, grande tempo da nossa vida, em que nós somos chamados a contemplar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo de forma profunda. É a semana mais importante para a nossa fé e somos chamados a mergulhar nessa experiência de amor de Deus. Que esse amor se revele intimamente em nosso coração. Que seja uma semana de muita oração, uma semana de silêncio para nós, uma semana de contemplação e muito mais que isso, uma semana de participação ativa da nossa parte nas celebrações litúrgicas, celebrações da nossa paróquia e também da nossa espiritualidade pessoal. Que você possa abrir o seu coração as graças que o Senhor tem a derramar em nossa vida, porque os mistérios da paixão de Cristo revelam intensamente o amor de Deus por nós e o grande sentido da nossa vida, que é a salvação que Cristo alcançou através da sua morte. Por isso, iniciemos a nossa oração nesta segunda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu és minha esperança, sem ti eu não sou nada, sou fraco e dependo de ti. E nesta Semana Santa, nós vamos rezar com o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que se chama Uma Estrada de Salvação. Será um tempo de meditações. Nós vamos mudar um pouquinho aqui o nosso formato de oração, focando mais na meditação, na contemplação dos mistérios de amor de Deus por nós. E o tema desse primeiro dia é o pensamento da eternidade. Pensar na eternidade é pensar neste grande prêmio que Jesus alcançou a cada um de nós através de sua paixão. Santo Agostinho dizia que o pensamento da eternidade é o grande pensamento. Olha que interessante isso. Se existe um grande pensamento que possa existir na mente humana, esse pensamento é pensar na eternidade. Por mais que a gente possa pensar em tantas outras coisas, e se assim a gente contemplar um dia, por exemplo, vivido, nós pensamos em tantas realidades, nós nos preocupamos com tantas realidades, sonhamos com tantas realidades, porém Santo Agostinho vai nos ensinar que o grande pensamento que pode existir em nossa mente é o pensamento na eternidade. Temos pensado nessa grande realidade da nossa vida, a eternidade? Esse pensamento levou os santos a pensar que todos os tesouros e grandezas desta terra não eram senão palha, lama, fumaça e esterco. Fez também com que muitos adentrassem pelos desertos e grutas e tantos jovens nobres e até mesmo reis e imperadores se fechassem num claustro. Ele deu coragem a tantos mártires para suportar tantas formas de martírio e até a morte pelo fogo. Então, se nós olharmos a história dos cristãos, aqueles que realmente pensaram na eternidade mudaram as suas vidas. E aqui nós nos recordamos dos santos, aqueles que eram ricos e largaram todas as suas riquezas, aqueles que viviam numa vida somente de prazer e largaram o prazer. Aqueles que foram abraçar a vida religiosa, adentraram nos conventos, nos seminários, enfim. Quando nós projetamos a vida destes grandes homens, dessas grandes mulheres, os santos que são modelos para nós, nós compreendemos aonde chega a vida humana quando contempla a eternidade. A vida humana contempla a verdadeira realidade, o verdadeiro sentido, a ponto, como diz São Paulo, de ter como esterco
tudo aquilo que o mundo nos oferece. Mas o contrário, não pensar na eternidade nos faz abraçar de forma louca, eu diria até, de forma muitas vezes doente, os bens deste mundo. Nos faz amar aquilo que perece, aquilo que a traça corrói, aquilo que não vai restar após o fim dessa vida. Aonde está o nosso pensamento? A palavra diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Qual é o seu tesouro? Qual é o tesouro da sua vida? Deus não nos criou para este mundo, mas para que com nossas boas obras mereçamos a vida eterna. Tendes no fruto a santidade, e por fim terá a vida eterna, vai dizer São Paulo na carta aos Romanos. Por isso dizia, santo eu quero. Nossa única preocupação neste mundo é a eternidade, isto é, ganhar a eternidade feliz e evitar a infeliz. Aquilo pela qual lutamos é a vida eterna. Se asseguramos isso, seremos sempre felizes. Se a deixarmos perder, sempre infelizes. Então, existe uma eternidade para todos nós. Nós somos eternos. Somos eternos. O que nós não sabemos é se nós seremos eternamente felizes ou eternamente infelizes. Você já parou para pensar nisso? Essa vida é finita, mas somos eternos. Deus nos fez eternos. E nós, nessa vida, vamos decidir se seremos eternamente felizes ou eternamente infelizes. Feliz é quem vive sempre à luz da eternidade, com viva fé de que em breve há de morrer e entrar na eternidade. Gálatas 3:11 diz que o justo viverá pela fé. A fé é o que faz com que os justos vivam na graça de Deus e o que dá a vida às almas, desprendendo-as dos afetos terrenos e recordando-lhes os bens eternos que Deus propõe àquele que o amam. Quando nós contemplamos a eternidade, nós vivemos uma experiência de desprendimento dos afetos terrenos. Deus nos concede essa graça. E é uma graça maravilhosa, porque este mesmo Deus que nos desprende dos afetos terrenos é o Deus que nos recorda dos bens eternos, daquilo que nós vamos contemplar na eternidade. Dizia Santa Teresa que todos os pecados têm sua origem na falta de fé. Por isso, para vencermos as paixões e as tentações, é preciso que sempre reavivemos a fé, dizendo: creio na vida eterna. Creio que após esta vida, que logo passará, existe a vida eterna, repleta de alegria ou de sofrimento, de acordo com os nossos méritos ou desméritos. Repita isso nesse momento. Creio na vida eterna. Quantas vezes você rezou isso, na verdade, na oração do creio? Mas professe essa verdade da forma mais profunda que você puder nesse momento. Creio na vida eterna. E vai repetindo isso em oração, pedindo que o Espírito Santo traga essa fé a você, de crer verdadeiramente na vida eterna. Santo Agostinho dizia que quem crê na eternidade e não se converte a Deus, perdeu o juízo ou a fé. Dizia Santo Agostinho: ó eternidade, quem em ti pensa e não se
se a tem, não tem coração. Vou repetir para você as palavras de Santo Agostinho. Ó eternidade, quem em ti pensa e não se arrepende, ou não tem fé, ou não tem coração. Quem pensa na vida eterna e não se arrepende, ou não tem fé, ou não tem coração. Palavras de Santo Agostinho. A esse respeito, conta São João Crisóstomo que os pagãos, quando viam os cristãos caírem em pecado, chamavam-os de mentiroso ou de loucos. São João Crisóstomo, vou repetir, que os pagãos, dizia que os pagãos, quando viam os cristãos caírem em pecado, chamavam-os ou de mentirosos ou de loucos. Se vós, diziam eles, não credes naquilo que dizem crer, sois mentirosos. Se, no entanto, credes na eternidade e pecais, sois loucos. Ai dos pecadores, exclama São Cesário, que entram na eternidade desconhecendo-a por não terem querido pensar nela, e depois acrescenta, miseráveis, a estes a porta do inferno se abre, só para entrarem, não para saírem. Se você crê na vida eterna e não se converte, ou é mentira que você crê na vida eterna, ou você enlouqueceu. Não tem outro caminho. Se você crê na vida eterna, você vende tudo, você entrega tudo, você dá tudo, porque você encontrou o seu tesouro. Agora, se você crê na vida eterna e continua vivendo a mesma vida, continua vivendo no pecado, continua arriscando a sua salvação, ou você não crê na vida eterna e é um mentiroso que professa dizendo creio na vida eterna, mas não crê, porque você prefere a vida terrena. Ou você é louco, ou você enlouqueceu, ou você perdeu a sua capacidade de raciocinar e de fazer decisões coerentes. Então, quem nós somos? Somos aqueles que creem na vida eterna e que vivem de forma coerente com essa fé? Ou nós somos mentirosos ou loucos? Neste dia, nesta segunda-feira da Semana Santa, peçamos ao Senhor esta grande graça do convencimento e da decisão pela eternidade, pelo céu. Ao contemplar a paixão de Cristo, os mistérios da dor, do sofrimento, tudo o que Jesus passou, reflita nisso. Toda a paixão de Cristo por conta da vida eterna. Custou muita dor, muito sofrimento, muito sangue, mas valia a tua eternidade. Que você possa ser convencido por Deus sobre o valor da eternidade. Que o Senhor coloque em nosso coração pensamentos eternos, pensamentos de eternidade, pensamentos de céu, pensamentos de ressurreição, para que possamos harmonizar a nossa vida e viver uma vida coerente com aquilo que não passa. Dai-nos essa graça, Senhor, neste dia de oração e de meditação. Ao contemplar a sua cruz e sua paixão, olhemos também para a nossa vida, muitas vezes aqui crucificada, mas que possa brotar essa esperança que nós não paramos na cruz e na dor, mas que há uma promessa de ressurreição a cada um de nós. Amém. Encerramos assim este primeiro dia, nessa segunda-feira, nas nossas orações. Eu peço que você compartilhe esse vídeo caso você tenha feito uma experiência com Deus. Eu espero você amanhã
Viva bem esta segunda-feira da Semana Santa. Medite, reze com essa palavra do nosso dia. Mantenha ela no seu coração. Deixa Deus continuar falando com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.